O programa Respostas está de volta e nós ficamos felizes porque você continua aí na sintonia. Esse sábado santo, um dia tão especial para a nossa fé, né? Jesus que desce à mansão dos mortos para chamar à vida todos os patriarcas, profetas, todos aqueles que jaziam, digamos assim, no reino, na casa, na mansão dos mortos. Também Adão e Eva, vem para fora, vem para a vida, é o nosso Salvador. Que alegria! Nós vamos celebrar a Vigília Pascal hoje, um momento muito bonito, aquela celebração onde a gente começa acendendo o fogo santo, a luz que vence as trevas. E agora nós estamos começando então o segundo bloco do nosso programa Respostas, e exatamente é um programa que tenta iluminar o nosso caminho de fé, buscando luz na palavra de Deus, buscando luz na sagrada tradição. Por isso que nós vamos passar agora exatamente para encontrar respostas no seu caminho de fé. Aliás, eu gostaria de agradecer muito às pessoas que têm participado, enviando perguntas para nós, tá? E a gente tenta, à medida do possível, esclarecer, ajudar você no seu caminho de fé. Continue participando com a gente. E eu vou repetir mais uma vez o número do nosso telefone, que você pode enviar a sua pergunta, 3349-1015. Então fica aí então o convite para você participar através das suas perguntas. E vamos agora então iniciar este nosso segundo bloco com a pergunta que a Cineia, se eu não errei seu nome, Cineia lá do bairro Oliveira 3, faz uma pergunta que na verdade é uma pergunta muito pertinente por conta de muitas dúvidas que até mesmo católicos têm com relação à intercessão de Maria. Vamos à pergunta. Na Bíblia não encontra a intercessão de Nossa Senhora. Ela sempre pede a Nossa Senhora nos momentos de dificuldade e é atendida. Mas a maioria, diz a Cineia, né? Mas a maioria de seus familiares são evangélicos e falam para ela que não existe essa história de intercessão. Gostaria de uma explicação a respeito. Cineia, vamos começar por um elemento que você colocou aqui. Não se encontra a intercessão de Nossa Senhora na Sagrada Escritura, na Bíblia. Não é bem assim, né? Vejam o episódio. É óbvio que nós temos na Sagrada Escritura poucas passagens que se referem a Maria. Mas são passagens muito importantes, sobretudo no Evangelho de João, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, que João, aliás, nem chama de milagre, João chama de sinal. Qual foi o primeiro sinal que Jesus realizou? Eu vou lembrar o lugar, Caná da Galileia. O que foi? Numa festa de casamento. Numa festa de casamento, Jesus foi em Caná da Galileia. E o que acontece ali? Você lembra desse episódio? Maria está presente. A mãe de Jesus estava lá. João, o texto está lá, o texto da Sagrada Escritura. E Maria estava lá. O que acontece? Maria, na sua sensibilidade, observa uma coisa que pode ser terrível para o casal que estava celebrando a sua festa de matrimônio, as suas bodas. Faltou o vinho. Acabou o vinho. Uma humilhação para o casal. Significa, além daquilo que é humilhação por conta da vergonha diante dos convidados, mas significa também que o casamento pode não dar certo, que esse casamento não vai ser levado adiante, não é abençoado. Então a falta do vinho, Maria percebe, tá? Maria percebe, observa essa falta do vinho, provavelmente percebeu já nos bastidores o mal-estar que estava se criando, porque acabou o vinho, e é ela quem vai a Jesus, né? Eles não têm mais vinho. É Maria que diz. Eles não têm mais vinho, né? E o que acontece? Que a resposta de Jesus, mulher, a minha hora ainda não chegou. Por que ele não responde mãe? Porque Maria ali é o contraponto de Eva. Então Maria é a mulher da nova aliança. Sendo Maria a mulher da nova aliança, ela é representante da humanidade. Nesse sentido, João coloca, Jesus diz, mulher, a minha hora ainda não chegou. E ela diz, então, também intercedendo diante dos comensais, fazei tudo o que ele vos disser.
Aqui nós temos duas intercessões de Maria que a gente não pensa, às vezes, no nosso caminho de fé, na nossa devoção. Maria, a intercessão de Maria, nós pedimos sempre, pensando em Cristo. Pensando no culto cristão. Dentro do culto cristão se insere o culto à Virgem Maria. Dentro do culto cristão e dito cristão, ali se insere o culto à Virgem Maria. E aí Maria tem esses dois campos. Uma, ela intercede a Jesus. Eles não têm mais vinho. Mas também ela se dirige aos homens. Fazei tudo o que ele vos disser. Nenhuma intercessão de Maria tem sentido se ela não provoca em nós as disposições para realizar em nós aquela vontade de Deus. Você quer fazer um pedido a Deus? Atenção, Deus te dá tudo, nos dá tudo, mas pede tudo. E aqui, Sinéia, eu já quero dizer uma coisa que no senso comum não está muito claro. Não é Maria que realiza o milagre. Os católicos não dizem isso. Né? O papel de intercessão está muito presente também. Eu falei do episódio de Caná da Galileia, mas vamos ver no cotidiano das nossas comunidades. No cotidiano das nossas comunidades, normalmente quando nós encontramos uma pessoa mais sábia, uma pessoa que nós consideramos mais santa, mais boa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir a ela orações. Você não pede oração para o seu irmão, para a sua irmã? Você não pede oração para o padre? Você, irmão reformado, né? Do ramo reformado da igreja. Você não pede, às vezes, intercessão, a oração para o pastor, para uma pessoa que você acredita que tem uma intimidade maior com Deus? Esse é o sentido da intercessão a Nossa Senhora. Nós acreditamos na comunhão dos santos. A morte não separa. Os amigos de Deus, os santos são amigos de Deus. Maria é uma criatura, mas tem um espaço, um lugar privilegiado na história da salvação. Como teve um lugar privilegiado na história da salvação, tem um lugar privilegiado na nossa relação com Deus. Maria está ali, né, como aquela mãe que escuta, como aquela mãe que está ao lado, mas que não substitui absolutamente a nossa relação final com Deus. Toda a nossa espiritualidade é dirigida ao Pai pelo Filho no Espírito. A estrutura primeira da nossa espiritualidade, do nosso dirigir-se a Deus é trinitário. Ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. E aí, padre, onde entra então a intercessão de Maria? Exatamente, Maria está entre nós, a humanidade e este Deus que se apresenta como Pai, como Filho e como Espírito. Por isso que a intercessão de Maria, embora não esteja de maneira explícita na Sagrada Escritura, eu quero dizer, Sinéia, que a intercessão de Maria está muito presente na sagrada tradição da nossa fé. Não está de maneira explícita, eu disse, mas está de maneira implícita nessa Sagrada Escritura e de modo particular a Sagrada Tradição. E aqui, o lugar privilegiado de Maria, dentro da nossa história de salvação e dentro da nossa relação com Deus, se dá exatamente pela nossa devoção a ela, que não se trata aqui absolutamente de uma adoração, mas de uma veneração, de uma admiração, de um carinho, de um amor. E exatamente porque nós reconhecemos a intimidade que Maria tem com o projeto de Deus. Maria vive plenamente, não tem obstáculo na vida de Maria a ação da graça de Deus. Por isso que nós dizemos como o anjo saudou Maria, cheia de graça. Não foram os católicos que disseram que Maria é cheia de graça. Aliás, do latim é mais correto dizer plena de graça. Plena de graça. E a mediação, gente, é algo que acontece desde o Antigo Testamento. Por que o povo precisava de Moisés para subir a montanha e ele pedia a Moisés que subisse a montanha e ele trouxe as tábuas da salvação? A mediação do santo, do profeta, do apóstolo está sempre presente na Sagrada Escritura. Está sempre presente. E nós acreditamos na comunhão dos santos. Existe um elo, existe uma comunhão entre o céu e a terra. Existe uma troca de dons espirituais entre o céu e a terra. Então nós entendemos que todos os santos não estão tirando férias lá no céu. Não estão tirando férias diante da presença de Deus. Estão intercedendo pela comunidade que está ainda militando, que está ainda no seu caminho de salvação rumo à plenitude da salvação,
que será quando Cristo retornará no final dos tempos para entregar tudo ao Pai. Então, para nós católicos, Maria tem um lugar de mediação, de intercessão, melhor dizendo, mas não é um lugar que substitui a meta de todas as nossas orações. A meta de todas as nossas orações é Deus, ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. E Maria é para nós como que esse canal, é para nós, digamos assim, esta santa rainha de todos os santos, exatamente por conta que nela Deus se formou no seu ventre, Maria nos ofereceu Jesus, que esse Espírito agiu no seu ventre, trazendo-nos a plenitude, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então a nossa humanidade não é um obstáculo à relação com Deus, mas a nossa espiritualidade é eclesial, ela passa necessariamente por uma comunidade de salvação. Deus nos salva como povo. E Maria faz parte do povo de Deus como insigne, protótipo, modelo de igreja, modelo de fé, de caminho de quem acredita em Deus. Por isso, eu digo sempre, e aqui eu termino, dizendo que a melhor devoção a Maria é a imitação. E vamos lembrar então 2 caminhos da intercessão. Maria intercede a Deus, mas Maria intercede também a nós. Toda vez que você faz um pedido a Deus, lembra que tem 2 faces o pedido que você faz. Quais seriam? Uma dirigida a Deus, Deus faça por mim isso. Mas você tem que lembrar também que Deus vai pedir a contrapartida. E o que eu posso fazer por Deus? Você não pode viver só a sua fé pedindo intercessão de Deus e não se colocando à disposição da ação dele na sua vida. Isso é uma coisa importante. Então, é óbvio que a nossa relação com Deus não vai absolutamente ser obstaculada pela intercessão de Maria. Ela tem esse lugar especial na nossa fé. Muito bem, Cineia, muito obrigado pela sua participação e nós vamos passar então agora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Maria Aparecida, lá do bairro Paulo Coelho, né? Obrigado, Maria. Paulo Coelho Machado, né? Obrigado, Maria Aparecida, pela sua pergunta. E a Maria Aparecida pergunta o que é a indulgência plenária. Neste tempo de Quaresma, que na verdade se encerrou ali quando iniciamos as vésperas da missa da Ceia do Senhor, né? Então essa pergunta já foi feita, mas a gente vai responder agora. Neste tempo de Quaresma, podemos obtê-la? Olha, as condições para obter uma indulgência, o que seria? Quando nós cometemos um pecado, nós falamos que esse pecado, embora perdoado por Deus, né, ele contém ainda as suas consequências, que nós vamos chamar aqui de penas temporais, tá? As chamadas penas temporais. No fundo, para dizer que são as consequências do pecado, né, que continuam agindo no meio de nós. E aí nós falamos que essas penas, elas são redimidas por uma graça. Como eu falo que existe uma solidariedade entre os santos, significa que existe uma troca de bens espirituais, eu posso rezar por você, você pode orar por mim. E Deus leva em conta, porque Deus vê um corpo, Deus vê a igreja, Deus vê um povo, uma comunidade de salvação. Não só um indivíduo que se salva, mas membro de uma comunhão de fé. Por isso que a indulgência plenária desse depósito de graça e de santidade da igreja, nós podemos buscar, podemos encontrar um tesouro que nos ajude a vencer estas penas temporais. E quando ela é plenária, plena quer dizer quando ela realmente consegue extinguir estas penas do nosso pecado de maneira absoluta e definitiva. E o caminho para obter qualquer forma de indulgência é exatamente passar pelo caminho comum da confissão, de uma vida de participação na Eucaristia, de confissão, de comunhão, de oração do creio, de oração pelas intenções do Santo Padre, tá? E aí você apresenta em ocasiões especiais que a Igreja nos coloca, Maria Aparecida, momentos especiais de conseguirmos muitas graças e indulgências plenárias. Esteja atenta no calendário aí da sua comunidade, da paróquia,
que volta e meia pode perguntar aí para o padre e aparece uma ocasião de alcançarmos essas indulgências plenárias, de termos acesso a esse depósito de santificação da nossa fé. E nós vamos agora para o nosso intervalo e depois nós voltamos. Fique aí junto com a gente, porque no terceiro bloco nós vamos continuar respondendo às suas perguntas.